Olá, padrinhos e padrinhas da Bate-Caverna, vocês estão em mais um Batecast, Gabriel. Olha aí. Opa, Batecast chegando aí pra gente falar de polêmica. Pô, a gente tá falando bastante polêmica aqui, né? Adoro polêmica. A última foi da Sony com a Disney, né? E aí agora... polêmica. Foi bom, muita gente até apoiando a gente, né, que a gente bateu bastante lá na Disney também, mas enfim. Hoje a gente vai falar então da declaração polêmica, será que é tão polêmica? Do Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel, mais específico, né? Que muita cinema, gente já... é cinema? Ele falou cinema, não é cinema, então a gente vai bater um papo aqui. Só antes, então, da gente começar o assunto principal aí, Gabriel, a gente tem aquele extra, né, dos nossos padrinhos. E a gente se ouvir aqui no Batcast, a gente comentar o seu áudio, né? O áudio dessa vez é do Guilherme Alves dos Santos Rodrigues, que mandou aí o seguinte áudio que a gente vai escutar e depois a gente vai comentar. Vocês acham que os acontecimentos de Doomsday Clock podem implicar uma nova crise para DC? Opa, valeu, Guilherme. Cara, valeu, Guilherme. Eu acho que a gente não vai ter um reboot, mas a gente vai ter uma espécie de nova linha editorial que a gente sabe já nesse momento que vai ter impactos profundos na DC, né? Vários heróis serão substituídos. Ah, tá, isso eu também acho. A gente sabe que o Batman tem uma alta possibilidade de ser substituído pelo Luke Thomas. Sim. Lucas, né? Eles chamam de Luke, né? Mas Luke, Lucas, né? Uhum. Que é o filho do Luke Thomas, Lucas Fox, né? O filho do Lucius Fox como novo Batman. Então, são mudanças, né? Sempre tem mudanças nas HQs. Aí acho que pode impactar aí nos personagens principais, assim, de alguma coisa de ou morrer ou ir pra outra dimensão, uma coisa assim. Não que os personagens em si, eu acho que vai acontecer alguma coisa com os personagens, né? Sim. O Batman vai ter que ter o Bruce vai ter que ter um motivo pra deixar de ser o Bruce, né? Não, claro. Ou não, né? Sei lá, dá uma louca lá. mas eu acho que vai ter e, bem, mudanças sempre acontecem em HQs. E o Doomsday Clock é o grande. E o Doomsday Clock é uma grande desculpa pra isso, né? Com certeza. Que é o grande evento aí. Né? A gente já tá num negócio de fusão das linhas do tempo, né? Que tá acontecendo na DC. Que tá uma bagunça, ninguém sabe o que tá acontecendo. Acho que nem a DC sabe o que tá acontecendo. Aham. E assim, eu acho positivo, né? As vendas nem a própria DC tá sabendo. Muito bom. Acho que é positivo porque as vendas das HQs da DC, nesse momento, não estão boas, né? Então, é uma estratégia para mudar. Eu acho que uma boa estratégia vai ter um final bem impactante. Eu acho que vai ter que acontecer uma coisa assim bem impactante para dar bastante notícia e atrair vendas. Então, com certeza, assim, vai mudar bastante coisa, mas nada assim como um reboot tipo Novos 52, provavelmente. Com certeza não. Eu acho que reboot nível 952 não vai acontecer. Acho que não. Mas cara, reboot que foi o Rebirth, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer, mas aí, Guilherme, então fica ligado que a gente tem feito os resumos aí, dá bastante trabalho, né, Gabriel? Pra fazer esses dos Doomsday Clock. Então, a HQ do Doomsday Clock tem que ler umas 3 vezes pra entender o que tá acontecendo. Então, cara, a gente com certeza vai cobrir tudo isso, vai fazer vídeos daqui a pouco do que acontecer com o próprio Bruce Wayne, o Batman, a gente vai comentar, mas valeu mesmo aí pela pergunta e valeu pelo seu apoio. E hoje a gente tem uma presença aí de gabarito, na verdade a gente tá retornando um favor, porque foi muito legal quando a gente participou do podcast deles, que é o Miguel, hoje sem a sua cara metade, né, Miguel, do canal Piuí. Olá, pessoas, eu sou o Miguel e, cara, não tem Léo hoje é só eu aqui solito. É quase como se fosse o Batman sem o Robin, né? Porque eu sou o Batman, né? Da dupla, óbvio, né? Então, as histórias do Batman funcionam mais sem o Robin, né, dizem. Claro. E aí, será que hoje vai funcionar melhor aí só porque tá o Miguel? O Léo só atrapalhava? Será? Só atrapalhava, cara, era uma confusão, é até chato falar nisso. Não, mas é muito bom, cara. Até se quiser falar, então, já fazer o jabá do canal, que é o canal que é a Top Wii, né? Né, Miguel? Cara, o canal Top Wii, que é um canal chamado Piuí.
que é o nome do canal, por isso que a gente fala que é Top Wii. Então, cara, primeiro eu quero agradecer aí o convite, vocês, aquela vez que a gente convidou pra falar sobre Coringa, vocês aceitaram, foi super show, o podcast ficou muito bom, e, cara, muito bom poder participar agora de vocês também. Fazer o jabazinho do nosso canal, Canal Piuí no YouTube, youtube.com/canal Piuí, e lá a gente fala sobre sagas de filmes de terror, filmes no geral, faz listas, é um conteúdo bem diversificado pra quem gosta de cinema. Qual foi a última saga que teve aí, Miguel? Cara, a gente falou sobre... Exterminador, né? Eu vi. Terminator, cara. Não, eu vi. Pô, cara, a gente ainda vai falar numa hora, quando lançar o próximo filme bosta do Exterminador aí, né? A gente vai falar. Vai, com certeza, com certeza. Mas, cara, por favor, vão lá, assistam, é muito legal mesmo o canal aí, Piuí. E também... o motivo melhor pra vocês ir não é nem porque ele é bom, é porque ele é gaúcho, né? Tem isso, né? Porque é Galdéria, aqui da província de São Pedro. Eu queria perguntar, é Piuí por causa do trem, da locomotiva? Na verdade é que assim, cara, a gente não vai revelar ainda o motivo do título, mas quando for revelar vai ser engraçado. Mas tem a ver com o trem, eu posso dizer isso por enquanto. Piuí, sim. E não é nem... isso na infância. E não é nem o Piuí o personagem também. Não é o Piuí Adventures lá, não. E também não é o Piuí Abacaxi, né, que todo mundo fala. Maravilha. Não conheço nenhum desses. É aquele Piuí Abacaxi, não é isso? Não é esse também. Não, esse eu suspeitava que não era. Mas vão lá, confira o canal dos caras, é muito legal mesmo. Tem vários resumos aí, principalmente desses filmes de terror, que é muito legal, que é bem confuso mesmo. Então, estão sempre resumindo lá. E também o podcast, né, que a gente participou, e os outros podcasts também que eles fizeram, que tem lá no Spotify, né, Miguel? Tem no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, no site, tem tudo. Maravilha, então tá feito aí o jabá também. E a gente vai entrar então agora aí nesse assunto que foi então essa declaração então da lenda, do homem, do mito, Martin Scorsese, a lenda viva ainda do cinema, né, que tá aí entre nós. Temos que agradecer sempre que ele está aí entre a gente. E ainda dirigindo o filme. Né? O que ele fez? Assim, primeiro resume aí o que ele fez, assim, porque o pessoal tem que saber quem ele é, né? Olha, então assim, é aquele cara, é um cara que fez os filminhos básicos, assim, como Taxi Driver, Toro Indomável, Cassino, Bons Companheiros. Mais recentemente aí, pode ir falando aí, Miguel, uns mais recentes também, o Cabo do Medo, né, com ele fez aquele também, que os filmes não tão conhecidos, mas que são bons, tipo A Invenção de Hugo Cabret, que é um puta filme, eu gosto pra caramba. Ele fez aquele filme Silêncio, ele fez também, que é um filmão. Silêncio, poxa, filmaço, cara. Cara, ele é o diretor de Sessão da Tarde, né? Não, então, assim, ó, é um cara altamente renomado aí, então, né? Então, só esses filminhos básicos aí, até foi bom o Gabriel ter puxado, né? E aí, eu só até quero começar falando, assim, que aí, quando começou essa polêmica, foi quando ele deu uma entrevista, aquelas que às vezes o cara tá saindo de festival e tal, e o cara joga um microfone na frente dele, e ele tem que falar uns 10 segundos, e a pessoa que realmente fez essa pergunta, ela tava querendo treta, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Sim, cara. Ela queria o clickbait. Claro, o cara vai chamar um velho, o velho é foda, o velho quer mijar, né? Tem esse problema na bexiga, né? E o cara tá louco pra sair do evento pra poder ir pra casa, esse cara vem meter a pressão. Cara, eu imagino que eu queria entender qual o contexto da pergunta também, né? O que você acha dos filmes da Marvel? O cara mete um microfone na boca do cara e tem que fazer uma declaração perfeita, né? Também Sim. É foda. O que ele achou que ele ia falar? Putz, amo, velho. Aquele filme é Homem-Formiga e a Vespa. Amei. Óbvio que ele não ia falar isso, né? Pô? Ele ia dizer o quê? Que tem todos os colecionáveis da Marvel, tá esperando o próximo Hot Toys do Capitão América. Não, o pior, ele é colecionador de Funko. Funko não, eu estou esperando. Do Capitão América. Então, realmente assim, a gente depois vai pra questão da reação nas redes sociais, né, mas primeiro tem que entender esse contexto que foi assim, ele tava saindo então no festival, veio um cara, eu tô vendo aqui, acho que foi da revista Empire, e o cara chegou e a gente não sabe como é que foi que ele abordou, como foi, né, que daqui a pouco o cara pode ter perguntado do jeito até maldoso ou não, mas aí vem o Scorsese e aí ele falou no começo desse mês, então, a primeira declaração que teve uma outra agora recente, né, que ele falou. Aí, o que ele disse? Vou abrir as aspas numa tradução, né, livre, né? Ele falou, eu não... Posso falar? Desculpa, porque era... Não, com certeza, que eu achei massa que tu traduz na hora já, gostei. Já tá aqui. Não, eu até peguei uma tradução aqui, mas eu acho que eu tô vendo o original também, tá bem parecido. Ele falou assim, ó, eu não assisto.
Eu tentei, sabe? Essa que eu gostei. Eu tentei. Mas isso não é cinema, é que ele falou. Sinceramente, o mais próximo que eu posso pensar que eles chegam, por mais bem feitos que sejam, os filmes, no caso, com atores fazendo o melhor que podem nessas circunstâncias, é de um parque de diversões. Não é o cinema de seres humanos tentando passar experiências emocionais, psicológicas para outro ser humano. Essa foi a primeira declaração, então, do Scorsese. Que aí depois, aí aquela coisa, a pessoa que perguntou já queria o clickbait. Aí o que depois todo mundo viu as notícias era: Scorsese fala que, primeiro, Marvel não é cinema, e falou que comparou um parque de diversões. Essa foi as manchetes. Marvel é parque de diversão. Falou que é Harry. parque de diversão. Falou que é Hop Harry. Né? Não sei se vocês lembram, foi mais ou menos isso. Né? Bom, mas Aqualocos vai jogar muito baixo, para, né? Aqualocos, essa foi bem regional. Essa foi aqui do Rio Grande. Então foi isso, né? Os principais meios depois divulgando foram falando assim, que o Scorsese disse que os filmes da Marvel não são cinema e falou que é um grande parque de diversões, né? Foi assim que muita gente... Eu gostei do Eu Tentei, né? Eu gostei. Me lembrou o Snyder, né? No Liga da Justiça tem o carinha na abertura. Eu tentei. Pois é. Cara, mas então... Oi, pode falar aí, Miguel. Cara, eu vou dizer, já não sei se eu já posso começar a debater sobre o que ele disse, mas, cara, eu não discordo completamente do que ele falou, né? Tipo, opa! Tô junto nessa. Se a gente pegar os primeiros filmes da Marvel, Homem de Ferro, tinha todo um cuidado, né, cara? Tipo, na direção, o Jon Favreau, ele realmente tava querendo contar uma história, ele tava ali querendo mostrar, tipo, um cara que tinha problema com bebida, mas ao mesmo tempo queria ser um herói, então ele tinha um arco dramático. Tinha um foco mais no arco dramático, concordo. Total, e tipo assim, até tu vê na questão do CG, né? O primeiro filme do Homem de Ferro, ele tem CG, mas boa parte daquelas armaduras foram feitas mesmo. Inclusive o cara que fez foi o mesmo do Exterminador do Futuro, né? Ele que trabalhou na parte de produção do filme. E cara, tu vê que é um filme que tem um esmero. Só que eu acho que depois que eles lançaram o 12º filme, eles perceberam, cara, tá na hora de fazer escala de produção, né? E tá na hora de fazer tamanho McDonald's, empacotar e jogar como filme da Marvel agora. É a nova... eu realmente concordo isso, até vou falar, eu não tinha pensado isso, mas esses primeiros filmes, eu acho mesmo, assim, até pegar um que eu não gosto tanto, mas eu vejo que se esforça pra fazer até um arco dramático e ter uma identidade visual, até o próprio primeiro Thor. O primeiro Thor. Ele tem uma ideia, assim, ele tem uma identidade, assim, o cara, até um diretor... o Kenneth Branagh, que é um cara que tinha feito uns filmes até melhores até, e ele tava tentando dar uma identidade, o próprio primeiro Capitão América ali também, né? Dá pra ver isso. Mas realmente agora eu vejo essa coisa bem esgotada, assim, né? Desses filmes da Marvel, né? Mas é que muito se fala do... Pode ir. Não, aí eu só ia completar que realmente, assim, primeiro que, assim, o Scorsese, ele tem direito à opinião dele, né? Eu acho que isso as pessoas às vezes têm que lembrar, né? E o Scorsese, ele vem de um tempo até, de uma escola, de um tipo de pensamento de cinema muito diferente desses novos diretores e até do que o público hoje está consumindo, né? Ele vem lá da década de 70, quando toda ele uma outra geração lá, ele com o próprio George Lucas, com Coppola, cinema com reflexivo, né? Aquele cinema, isso aí, Gabriel. Cinema pesado. Cinema, né, pessimista, estudando bastante, assim, o personagem, então, eles vêm de uma outra escola, né, e assim, ele vendo hoje em dia, eu consigo ver o Scorsese olhando esses filmes, e cara, eu consigo compreender esse pensamento dele, eu não vejo, assim, nada assim, absurdo do que ele falou. Assim, ó, Fala. Eu tenho a teoria que quanto mais velha a pessoa é, mais ranzinza e exagerada ela fica. Eu concordo. Sabe? Eu acho que ele deu essa declaração. E eu relativizo, assim. Eu acho que ele não deveria ter falado o que ele falou. Né? Eu acho que é exagerado, assim. Eu acho incorreto o que ele falou. Até desrespeitoso com quem tá fazendo os filmes. Sim. Mas eu entendo o lado. O cara tem que ficar velho. Deram na fogueira para ele falar. Ele falou o que ele pensa no primeiro momento, sem refletir. Sim, tem isso também, né? Não acho tão grave assim dentro desse contexto. Claro. Mas o que ele falou, embora eu concorde que seja um parque de diversões, acho que
Claro, sim. Tem um tom de verdade, mas eu acho que é um absurdo o que ele falou. Principalmente porque cinema é qualquer coisa. Né? Sim. Cinema. Mesmo que seja ruim. E os filmes da Marvel estão empacotados numa embalagem exageradamente marqueteira e production value, assim, pra fazer dinheiro, né? Então, porra, velho, é cinema, né? Por mais que não seja artístico, chega a ser... Se eu tivesse trabalhado em qualquer um desses filmes, mesmo sendo, sei lá, efeito especial, cara, eu ia me sentir muito insultado. Porque ali tu tá fazendo um filme, entendeu? Sim. Exato. Tipo, cara, eu concordo plenamente com essa visão dele mais velho, vendo as coisas hoje em dia, sabe? Tipo, cara, eu não tenho a cabeça dele, eu não fiz nenhum filme que ele fez, e eu tô longe de ser um criador de conteúdo foda, tipo, como ele é, entendeu? Então não tem como entender a cabeça do cara. Mas, cara, eu meio que penso assim, ele não pode jogar pra si mesmo a régua de o cara que decide o que é cinema ou não. Tipo, ele pode dizer, eu não curto, não é pra mim, eu tentei, show. Essa afirmação tá correta. Agora, dizer que não é cinema de verdade... Essa frase que eu acho que pegou, né? Eu acho que talvez ele tenha querido dizer outra coisa, ou até na verdade foi isso. Mas eu foi acho porque que essa foi. ele deu uma declaração, foi ontem, dia 14, de novo. Eu ia ler ela depois. Pode. Não sei se eu vou estar estragando tua pauta, né? Mas não, que ele mas disse fala aí. Ele falou que, como eu disse antes, isso não é cinema, é algo diferente. Então, tipo, ele tá querendo dizer assim, não é o que eu faço, tá? Não é a coisa boa que nem eu faço. Mas eles tentam. E esse pedantismo aqui incomoda um pouco, sabe? Tipo, não precisava fazer isso. É um nível de arrogância muito alto, né? De, eu faço cinema. Esses daí já não sei, né? Sim. O que ele diz depois, é isso que ele diz mesmo, ó, isso não é cinema, é algo diferente. Se você gosta ou não, é outra coisa. E nós não deveríamos ser invadidos por isso, os filmes da Marvel. Aí ele vem com um tom que eu acho que realmente é o que ele queria ter dito, eu acho, na verdade, que não é especificamente os filmes da Marvel, eu acho que é o modelo mesmo de produção que invade, né, os cinemas, que é esses filmes da Marvel, que são o grande expoente, né, que ele diz assim depois, isso é bom e está tudo bem para quem gosta desse tipo de filme. E a propósito, sabendo o que acontece com eles agora, admiro o que eles fazem. Não é o meu tipo de entretenimento, simplesmente não é. Está criando outro tipo de público, que pensa que cinema é isso. E por isso é uma grande questão. Precisamos que as salas de cinema se imponham para permitir a exibição de filmes narrativos. Foi o que ele falou depois. Isso daí eu concordo 100%, né? Porque... Inclusive, o filme do Coringa é um exemplo de como que as pessoas estão chocadas no sentido de... eu ia falar isso depois. Mudou muito, né? As pessoas perguntam, vai ter cena pós-crédito no filme do Coringa? Velho, nem todo filme tem que ter cena pós-crédito. Cara, todo filme tem que estar conectado num universo. Sim. Nem todo filme precisa ter uma sequência. Então, velho, aceita que nem tudo precisa estar dentro de uma história maior. Sim. Talvez seja até pior que esteja. Né? Verdade. Tem que aceitar isso. E o filme do Coringa talvez esteja nesse pacote mais isolado, né? E até o Miguel. Mudou porque os filmes da Marvel forçam as pessoas a achar que agora tem que ter todo filme, tem que ter cena pós-crédito. Que meio que agora novas regras do cinema, né? Até então, cena pós-crédito era uma coisa que aconteceu, sei lá, em aquele filme do Ferris Bueller, Day Off, tá ligado? Que aconteceu no final do filme. De comédia, né? O filme do He-Man, cara. Um presentinho, uma coisa que acontece lá de vez em quando, e hoje em dia é tipo uma regra, tem que ter. Isso. Não, e até eu comentar, Miguel, até que a gente falou no próprio podcast do Coringa, que assim, esse é um filme que ele é bastante único, né? E talvez, assim, por essa grande abundância do mercado de super-heróis, e hoje em dia as produções, se você quer tentar fazer um filme diferente, é muito mais difícil, muito complicado,
né? A gente comentou até que daqui a pouco realmente era um trabalho que o Todd Phillips ele estava querendo fazer, e aí para ele conseguir essa grande distribuição e que as pessoas vissem esse filme, ele deu essa mudada no roteiro para que realmente pudesse ser algo a ver com o Coringa, né? Então, olha só o que tá acontecendo, né? A gente tá tendo que daqui a pouco o cara ter que fazer algo relacionado a quadrinhos para ele conseguir fazer um projeto dessa natureza, né? De estudo de personagem, com um foi teor... isso mesmo? Eu não tava ligado que ele... Não tá confirmado. Não é confirmado, mas assim, parece muito, né? Parece... E numa das entrevistas ele meio que dá a parecer que ele realmente fez isso, sabe? Em algumas entrevistas. Cara, na verdade, se tu pegar e analisar o currículo do Todd Phillips, ele não é necessariamente um cara que parece ser fã de quadrinhos, né? Ele teve algumas oportunidades pra ter feito alguma coisa, né, nessa área de quadrinhos e ele nunca fez, né? Então, tipo, agora ele entrar meio que faz assim, meio que parece assim, eu quero fazer... Porque ele é um fã declarado do Martin Scorsese, né? Todd Phillips. Pô, Ele fala, e tu pode ver até no Cães de Guerra, que ele mete várias coisas do Martin Scorsese na direção, até no roteiro, meio que parece um filme do Scorsese, só que do jeito do Todd Phillips, né? Então, quando vê, faz todo sentido ele pegar e falar assim, cara, essa história aqui, se eu fosse meter ela em qualquer outro nome, esse filme não ia se pagar ou ia dar uma bilheteria muito baixa. Agora, se eu pego e faço um filme foda e mudo o nome, vai vender. Mas assim, voltando ali pra fala em si do Scorsese, eu acho curioso que na segunda fala dele, eu acho que ele tá levando o aspecto do cinema também para um lado mais de produção também. Eu acho que é isso. Não no sentido de o que é levado pro mercado, mas é no sentido de como que esses filmes são feitos, né? Porque, o cara que pega esse filme, a liberdade criativa que ele vai ter é muito pouca. O cara não consegue. E nesse aspecto, eu não acho que foge muito do cinema, porque o diretor tem que ter o direito de poder fazer o que ele quer no filme dele, né? Ele é o diretor. Mas isso não é verdade nos filmes da Marvel, né? O diretor não consegue fazer, né? Mesmo a gente vai pra Warner. A Warner já demitiu vários diretores pro filme do Flash, pro filme do, sei lá, de quem mais, porque o diretor queria fazer de um jeito e o estúdio queria fazer de outro. Isso é cinema? Acho que aí cabe a reflexão. Porque se o estúdio não tá deixando, ok, o estúdio ele é o dono, beleza, tem esse direito, mas chega num ponto que todos os filmes que eles estão fazendo são para seguir uma linha que só é uma coisa, né? E daí o diretor precisa se adaptar a isso. E não é um ou dois filmes, são todos os filmes da linha. Então, acho que esse aspecto também, e o Martin Scorsese, por ser alguém dentro da indústria e saber e ter contatos, eu imagino que alguém, ou ele saiba também de coisas que acontecem nesses backgrounds aí. Com certeza. Então, ele deve saber um monte de coisa. Eu acho que acaba refletindo essa frustração também dele ficar sabendo que esses filmes são mal produzidos no ponto de vista de visão de diretor, do ponto de vista do que o cara quer fazer. Isso dá pra fazer até um grande paralelo assim com o filme que agora ele finalmente conseguiu fazer, que foi esse do Irishman, né? Que ele tava há muito tempo querendo fazer esse filme e ele mesmo, sendo o Scorsese, ele tava tendo muito trabalho para conseguir financiamento. E também, o valor do filme, né? O próprio valor, isso. E também pela própria questão do tempo, né? Que esse filme ele tem 3 horas, né? 3 horas e alguma coisa, né? 3 horas e meia. 3 horas e meia, né? Pois é. E assim, é a visão dele, né? Ele acha que realmente necessita de ser 3 horas e meia, o cara vai lá, o Scorsese, ele sabe o que ele faz, sabe? Então ele faz. Mas eu acho que tem um pouco disso também, da própria dificuldade que ele vem tendo com o passar dos anos. O próprio Silêncio que você falou antes, Miguel, também demorou um tempão para ele fazer, né? E teve muita pouca distribuição, o próprio Silêncio, né? E eu acho que tem um pouco disso, né? Não que, de novo, eu vi muita gente até comentando que eu acho uma besteira isso, a gente pensar, é porque o Scorsese, ele tá tendo inveja que os filmes da Marvel estão fazendo 1 bilhão, tá ligado? Não é inveja, mas... Não é isso, cara. Mas não é parece isso. Uma carga de mágoa, sabe? Tem, mas eu acho que não é por causa do sucesso, sabe? Não é isso. Por causa do sucesso, mas é porque parece que estão tirando algo
que ele poderia, né? Outros filmes. Ou outros criadores. Eu acho que ele realmente pega, ele tenta abraçar os produtores, os diretores, os caras que fazem cinema mesmo. E o quanto que isso pode ser frustrante para eles, né? Pô, chega numa indústria e a indústria só quer saber de filme blockbuster nível Marvel, né? Mas aí... É tão forte isso. Esse é o tipo de indignação que tu vai ter, tipo, que tu não tem como escapar, né? Tu pode ficar puto quando tu quiser, mas é que tu vive nesse mundo. E, tipo, me parece que muita frustração dele nessa parte de não ter tanto bilheteria, talvez, nos filmes que ele faz autorais, e que são muito... Cara, quando tu compara o Silêncio com quase qualquer filme da Marvel, tu consegue notar uma diferença absurda de qualidade. Tipo, mas não é coisa. Mas não é todo mundo que vê isso, sabe? A pessoa vai pro cinema pra se divertir, geralmente, né? Então, tipo, tu vê esses filmes da Marvel, qualquer filme. Isso reflete na bilheteria, né? Qualquer filme da Marvel dá mais de 1 bilhão, cara. Pode ser qualquer filme mesmo. Então, tipo... Às vezes me parece, sabe, aquela raiva de velho com a juventude? Sim. Aquele cara que fala, esses jovens de hoje em dia, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Mas eu vou dizer, cara, eu concordo. Um pouco um sentimento, assim, que ele mesmo não deve saber o que é. E ele extravasa isso na fala dele, num primeiro momento sem pensar, falando que não é cinema, né? E depois refletindo, dizendo que, ok, acho que é cinema, mas não é... Eu quero levantar... Sim, eu quero até levantar uma coisa que ele falou nessa segunda fala, que ele foi um pouco mais comedido, até perguntar pra vocês, na cabeça de vocês acham que tem uma diferença, assim, tem aqueles filmes que é aquela coisa, filme entretenimento, e o outro, aquela coisa que a gente chama que é o filme, entre aspas, arte, né, que pra mim todo filme é uma obra de arte, mas tem aqueles filmes que são, né, tem aquela aderência a mais, tem aquele conteúdo a mais, então vocês acham que tem essa diferença, assim, filme arte, filme entretenimento, que é só pra ver e deu isso? Cara, eu acho que tem. Eu até queria ter falado isso antes, esqueci e agora eu lembrei, velho. A gente no Piuí fez a saga Marvel, velho, com todos os filmes. A gente pegou, assistiu tudo de novo, contou a história, detalhe de produção. Cara, depois de ver os 21 filmes, ou 22, eu não lembro mais. Tá bem, Miguel? Tá bem? Ficou bem? Cara, eu fiquei bem, mas é que faz tempo que eu vi, né? Foi na época de Ultimato e tal. Daí deu pra recuperar. Mas, cara, tu percebe muito que os filmes, eles estão muito numa forma, tá ligado? E é aquela forma que vende, aquela forma que dá certo. Então, cara, quando tu começa a comparar isso, tu consegue ver que tem filme que é filme arte e filme que é filme pra vender. Não tem como dizer que não existe diferença, sabe? Tu pode até dizer que tem filme que é pra vender e consegue ser arte. Porque, por exemplo, pra mim, Mad Max, Estrada da Fúria. Pra mim é um filme que é pra ser um filme blockbuster, pra ficar coisas, animado, né? Mas ele é arte também. Pois é. Ele tem um conteúdo a mais, é a produção dele, né? Tem uma diferença, né? Ele tem um esmero. Verdade. Agora, tem filme hoje em dia que os caras colocam na forminha de dar dinheiro e foda-se o resto, né? Curiosos. Exato, nossa. Tem exemplo melhor. Isso aí é arte, Gabriel. O Velozes e Furiosos é filme arte. Bom, o único arte é o terceiro, eu vou defender de novo. Né? O Desafio em Tóquio? Cara, eu defendo esse filme com unhas e dentes, mas é meio que na piada, sabe? Eu falo que é... Eu gosto, eu sei que é muito ruim, eu sei que é um lixo, mas eu Cara, gosto. Aquele ator principal é muito ruim, cara, do Velozes do 3, aquele principal lá. O cara que tem 40 anos e fala que tem 17, né? Isso, é bizarro. Mas eu entendo, cara, o Drift lá, depois daquele filme, nunca mais foi o mesmo. Verdade. É foda, é emocionante. Diz aí, Gabriel, essa questão aí do entretenimento aí, do arte, tu acha que tem uma... Cara, eu acho que tem, né? Mas os filmes que ficam pra história, na minha visão, são aqueles que conseguem misturar as duas coisas. É o entretenimento com a arte, né? Tu vê os filmes que mais ficaram na história, né? Aqueles exagerados. Não é tão artístico, mas tem seu valor artístico, mas é entretenimento, tipo né? o Parque dos Dinossauros, Jurassic Park. Eu ia dar um exemplo, Titanic. Cara, eu acho Titanic bem foda, assim, de cinema. Mas ele também tem a sua dose de entretenimento. Então ele consegue misturar as duas coisas. Ele transita, né? É uma linha tênue, às vezes. Mas esses filmes, assim, Gladiador... Sabe? Terminador do Futuro 2. Terminador do Futuro 2. Melhor exemplo. Melhor exemplo. Eles estão entre as duas coisas, sabe? E daí tem filmes que estão numa ponta tão exagerada para entretenimento, que é esse da Marvel,
É difícil de ver uma ponta de artístico ali. Mas eu acho que tem. Né? Eu acho que ainda tem. Né? Alguns filmes, né? Assim, também tem que saber diferenciar, cara. Tu tem o universo Marvel, que são os 21 filmes. Mas, cara, quando tu começa a olhar alguns filmes isolados ali dentro, pra mim, pelo menos, tem filmes muito bons, cara. Eu gosto pra caralho de Guardiões da Galáxia. Eu acho um filme de comédia que funciona muito bem, sabe? Até pra quem não conhece herói, quem não é ligado, ele é um filme que funciona, sabe? Tipo, eu gosto como fator comédia, assim. E às vezes o aspecto artístico tá até na fotografia de alguns momentos do filme. Né? O Guardiões da Galáxia 2 tem uma cena muito bonita do cara subiando e o bicho matando todo mundo lá. Muito Nossa, aquele é lindo, velho. É maravilhoso. Vai dizer que aquilo não é cinema. Pô, eu acho que aquilo bem cinema, cara. Definição. Pois é. Né? Definição não, eu vou te dizer. É até um bom assunto que tu trouxe aí é dizer assim, ó, quais filmes vocês acham aí desses 21 aí do universo Marvel, na verdade, que a gente tá falando, né? Porque até anteriormente, assim, tem os filmes que pra mim, eu acho que é melhor que todos os filmes da Marvel ali não dá pra dizer que é da Marvel, mas é porque tem um personagem da Marvel que é lá a trilogia do Sam Raimi, que tá no meu coração. Ah, cara, também. Sensacional, cara. Eu acho, mas assim, aí, ok, mas pegando só esses filmes da Marvel, assim, eu acho que realmente tem esse problema da questão de ser muito fabricado, assim, e a questão da paleta... são muito iguais, né? O problema é que eles são muito iguais. Mas assim, a questão, eu queria que vocês falassem assim, ó, exceções, depois eu posso falar, mas primeiro aí com o Miguel, assim, ó, as exceções de filmes assim desse universo da Marvel que você consegue ver que tem um conteúdo a mais, tem uma aderência a mais, não é só tem uma identidade a mais. O que assim, foge da forminha, né? Guardiões da Galáxia, Capitão América 2. O Homem de Ferro é um filme que também, pra mim, é que o Homem primeiro, de Ferro né? Tinha forma, né? Ele foi o primeiro, né? Mas tinha só a forma da armadura, né? Nossa, que piada, velho. Nossa! Olha aí. Não, mas eu acho que depois teve o 2, que é muito ruim. Eu gosto muito, eu não sei se eu vou ser apedrejado agora, mas gosto bastante do Ragnarok. Eu acho um filme de comédia que funciona pra caralho. E muito pelo diretor, né? O Taika Waititi. Eu não gosto. Você não gosta? Eu gosto pra caralho. Eu vejo identidade no filme. Eu acho que ele tem ele tem próprio. A comédia, né? Ele não é tipo a fórmula da Marvel, tipo, que eles aplicaram em Doutor Estranho, que foi aplicado em Homem-Formiga, que foi usado em Thor 2, aquela forma de humor. É uma fórmula diferente, né? É bem diferente, bem diferente. Com certeza, eu tô fechando aí muito com o de vocês, assim, eu acho que realmente o Capitão América, o 2, ele tem uma identidade, assim, a questão de roteiro, trata algumas coisas a mais. Embora, assim, da fotografia ainda acho que ele anda um pouquinho forma ainda dos filmes outros da Marvel, a questão do filtro, eu acho que ainda é muito parecido com os outros filmes da Marvel, mas ele é diferente. Mas ele pode, assim, na questão da luta, é uma luta mais a luta, mais visceral, ok. Jason Bourne, assim, a parada, né? Beleza. Os dois, realmente, assim, os dois Guardiões da Galáxia, eu acho que aí a questão que o Scorsese falou ali da questão de trazer a questão do sentimento humano, do psicológico, eu acho que é o que mais trata os personagens. Eu acho que é o mais humano, assim, mesmo sendo criaturas espaciais, eu acho que de todos os filmes da Marvel, eu acho que ele é o que mais me trouxe, que também o 2 é o único filme da Marvel que me fez chorar. Né? Cara, eu chorei, aquele lance do Yondo ali, não sei vocês, pra mim, Guardiões da Galáxia 2, cara, aquele final... Toda a vida. Eu acredito que o Guardiões da Galáxia 1 e 2 estão num nível bem... E quando tu fala em voz, né? Qual filme tem a voz mais pessoal? Guardiões da Galáxia 1 e 2, sem dúvida. Meus favoritos. Eu acho que o Pantera Negra tem uma voz. Eu acho que ali, tem um pouco, mas eu acho que ali o diretor foi muito cortado, cara. Eu ainda acho ele muito fabricado, o Pantera Negra. Cara, o Pantera Negra é um filme que eu tô do lado do Killmonger o filme inteiro, velho. Eu não sei vocês, mas, cara, eu não consigo ter um pingo de empatia pelo principal. Ele não tem carisma, velho. Ele não desenvolve. Tipo, até a gente falou isso num vídeo que nem foi pro ar ainda. Vai ser spoiler. Mas, tipo, tu percebe que todos os personagens da Marvel... Pantera Negra, pior filme. Não. O filme é bom, mas, assim, o personagem... Sim, os caras botam... Tô contigo. Ele tem aquele lance, tipo assim, o Homem de Ferro, ele é sarcástico, tá? O Capitão América tem aquele senso de honra. O Thor, ele se acha um deus e ele vai sendo quebrado cada filme que passa. Agora, qual que é a característica marcante do Pantera Negra sem ser a história
do personagem lutando com a representatividade. Não tem o personagem, sabe? Não tem o diferencial. Então, tipo, por isso que eu acho que eu não me coloco no lugar dele. Eu não sinto ele. A história dele, ele tá lá no Guerra Civil. A história dele tá no Guerra Civil. Aquela história boa. Verdade, verdade. O Gabriel falou tudo. Tá tudo lá. E ali, aquele ponto, é quase o prologo do Pantera Negra, aquele filme. É o prologo. Pois é, verdade. É que não desenvolve depois. Do trono, mas, cara, de novo volta aquela parada, tá, meu, um trono, o que eu vou me colocar no lugar de um cara que tá lutando pelo trono? Eu não consigo entender os problemas dele. Agora tem um cara, o Killmonger, que teve o pai assassinado pelo tio e tal, cara, eu entendo o papel dele, o personagem é mais bem construído e tal, por isso que eu acho que o filme, ele meio que falha no principal, assim, acho que ele deixa a desejar um pouco. Mas assim, agora só lembrando, até pelas categorias que ele ganhou do Oscar, eu acho que, pelo que ele também, de diferente, que eu consigo também pensar ele também, é a questão própria da questão da estética dele, né, do afrofuturismo lá, que muita galera falou, né? É lindo, velho. Eu acho que o diferencial dele, claro, pela questão da representável, a gente nem precisa falar, né? Questão de ter um elenco total negro, assim, é sensacional. Mas a questão de estética de filme, que é só o que a gente tá tratando, eu acho que a questão da estética é o que realmente ele traz, assim, mais de diferente, sabe? Eu também acho que o argumento do texto, ele é muito bom, no sentido de que a Disney correu um risco de fazer um filme assim, e dá mal. Né? Se dá mal. Então é um texto bom, né? Com bons. Eu acho que os diálogos muito foda nesse filme. Mas eu concordo que dentro de diálogos foda, ele tá dentro de uma narrativa de forma. Já. E acho que é leve, né? Falta peso no que eles estão falando, né? Quando o cara sente o drama do Killmonger, tipo, a história que ele tá contando e os anos de sofrimento que o povo teve, cara, ele não poderia resolver tão fácil, tão de boa, as coisas ser tão suave. Cara, tem que ser mais pesado, assim. Eu tenho que sentir as consequências. Eu imagino esse filme com um roteiro assim, nas mãos do cara que fez o Todd Phillips junto com o Alan Silver lá do... Alan Silver, não dele. Pois é. Cara, ia ficar uma parada pesada. Ia ficar bem pesado. Mas assim, e é isso que a gente tá falando, né? Então a Marvel, agora atual, quantos filmes ela tem? 22, 21? 22, eu acho. Então assim, a gente conseguiu, claro, pensando assim, então, deixa eu contar, uns 6, 5 que a gente pensou aqui? Eu diria 6. Eu gosto muito do Guerra Infinita também, mas ele é mais fator... Mas ele é muito... A questão de estética, eu acho ele muito forma também ainda. Ele é forma. Ele é bem forma. Assim, assim, eu acho que os demais, eles estão dentro do seu micro-universo. Mas o problema é que esse micro-universo não se destaca, sabe? Quando eu penso em universo para se destacar, cara, eu penso assim... Eu penso que o universo do Batman de 89... tá dentro do universo do Superman do Christopher Reeve. Eles são filmes totalmente, né, com sua própria estética, com seu próprio... Mas, cara, se na época a Warner tivesse pensado, vamos fazer um crossover, cara, eu acho que ia dar super certo um crossover entre imagina. Com os dois É que os filmes são HQs, né? Vai fazer sentido. São HQs, são visualmente, né? São muito HQs. Mas são muito estéticos, né? O Tim Burton, principalmente. Mas, assim, eles estão dentro do seu micro-universo, só que é um micro-universo que ressoa com eles, né? Os micro-universos da Marvel, eles não ressoam comigo, ou dentro do seu próprio universo. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá ali, tem uma temática adolescente, Nossa, não fala de Aranha. Não fala que isso aí me machuca, velho. Não, pega um aspecto do Homem-Aranha, que é essa coisa da fase do adolescente, de lidar com problemas, blá blá blá, blá blá blá. Mas esquece a principal coisa do Homem-Aranha. A principal coisa do Homem-Aranha, cara. Cara, o Homem-Aranha não ser pobre me deixa puto, velho. Não. E, tipo, como é que eles não fazem isso, né? Pô, é o DNA do Homem-Aranha. É o DNA do Homem-Aranha. Sequência, né? E eles não falam sobre isso. Cara, sério, o filme do Homem-Aranha... É muito superficial. Deixa eu só destilar um pouco de ódio, que eu acho que eu esqueci de destilar o ódio desse filme É que a gente fez um podcast no Piuí, que vai pro ar lá na frente, que é Eu Cansei dos Heróis, que a gente fala sobre filmes da Marvel e tal. Mas, cara, eu esqueci de destilar o ódio lá, que era a porra do filme do Homem-Aranha 2, esse novo que lançou agora de volta, longe de casa, que, cara, tem uma hora que o Homem-Aranha vai conversar com o Mistério num barzinho.
E daí ele tira o óculos, bota na cara do filho da puta e fala, ficou bonito em você, fica aí. E daí, cara, só faltou aparecer um lettering falando assim, ó, lazy writing. Caralho, velho, sério que tu entrega o óculos da maneira mais preguiçosa do mundo? Sim, cara, eu odeio. A gente gravou. Quando é que a gente. Ah, é por causa que a gente gravou o negócio da Sony. Aí eu também destilei meu ódio nesse podcast. Mas a gente teve um vídeo do Homem-Aranha, né? Teve um filme que a gente fez com o Rino do canal Nerd All Stars. É verdade. E, cara, eu também odiei esse filme. E assim, pra mim, esse esgotamento, assim, eu nunca mais vou ver filme com esse cara, com esse Homem-Aranha aí, nunca mais. E assim, pra mim, esse é o esgotamento realmente dessa questão desse universo e da Marvel, cara. Se continuar desse jeito, assim, paia, né? Claro, é a gente, cara. Muita gente amou esse filme. A gente, na verdade, é minoria em relação a isso, sabe? Mas mas eu não tinha esse sentimento, sabe? E agora eu tô ficando, então eu tô achando que daqui a pouco mais e mais pessoas vão começar a ter esse sentimento de desgaste, cara. E isso Cara, olha só, agora que eu pensei, velho, o vilão desse filme do Homem-Aranha, beleza, ele tem esse lance com o Tony Stark, né? Cara, olha só o histórico dos vilões do Tony Stark e Homem-Aranha. O segundo vilão do Homem de Ferro, lá no segundo filme do Homem de Ferro, é aquele do chicote, sei lá o que, o Whiplash. Ele era filho de um cara que trabalhava com o Tony Stark. Tá? No terceiro filme, o vilão do Tony Stark é um cara que trabalhava com ele no passado, ou ia começar a trabalhar. Nesse filme do Homem-Aranha, o cara do vilão dele é um cara que trabalhava com o Tony Stark. No primeiro filme, o Abutre era um cara que juntava um cara que trabalhava, Isso, caralho, velho, é tudo ligado no Nome de Ferro, eles não sabem como sair. Originalidade zero. Sabe aquela teoria que da Idade Média que o Sol girava em torno da Terra? Heliocentrismo? O universo da Isso. Marvel é o Sol gira em torno do Tony Stark. Do Tony Stark, verdade. É foda, E a última, e até como o papo aí já tá chegando quase uma hora, aí a gente geralmente encerra, assim, a gente até trazer um outro debate aí, é saber, assim, indo pro que até o Scorsese falou ali, a questão do cinema como indústria aí, né? Acho que até o Gabriel comentou no Twitter isso uma hora, né? Xingou muito no Twitter. Ele falando da questão dessa presença maciça até desses tipos de filmes e até da própria Disney, quanto que ela domina as salas de cinema e quanto que ela tem a formulazinha para poder... Foi da fala da Rachel, foi no sentido da Rachel, né? A Jennifer Aniston. Depois a Jennifer Aniston falou. Mas eu acho que pega a mesma ideia, assim, porque, cara, pode continuar aí, qualquer filme da Marvel é 10 de 10 salas de cinema. Né? E a Disney... E ficam várias semanas. Por meses, né? Não tem... As pessoas que vão no cinema casualmente, às vezes nem tem escolha. É só esse filme. Então, só assim, Marvel, é só grande... Isso. Chega no 1 bilhão, mas também, né, os caras estão colocando os filmes 100% do tempo na sala de cinema. E isso nunca tinha acontecido, né? Isso é por culpa da Disney, culpa dos Estados Unidos, que criou esse monstro chamado Disney, deixou a Disney comprar todo mundo, ninguém pensou nas consequências, e agora a Disney dita a regra do mercado que ela quer, né? Volta, União Soviética! Volta todos! Trabalhadores unidos! Vamos derrubar esse país capitalista! Não, mas eu acho que isso é uma das falas importantes, até isso é uma coisa que até a galera, em vez de ficar xingando, falando, o Scorsese tá com invejinha dos filmes da Marvel, não é isso, cara. Eu acho que ele propõe até um pensamento que, né, não se tem muito, né, mas realmente tem que se pensar isso em relação a esse próprio domínio do mercado da própria Disney e desses filmes que ela lança. A gente não tá falando só do próprio da Marvel, quanto também dos próprios filmes dela, por exemplo, o Rei Leão, que saiu aí, ficou 20 anos em cartaz, aí daqui a pouco vai lançar o próximo filme aí, live action da Disney, né, e aí vai ficar mais 20 anos em cartaz. Então, sabe, tem esse domínio, né, e daqui a pouco esses outros filmes que trazem um tipo diferente de cinema, questionamentos mais legais daqui a pouco, né, por exemplo, o próprio Coringa, que ele só conseguiu essa presença maciça ou não, por ter entrado nesse jogo de super-heróis, né, então, talvez a gente tivesse comentado as coisas que o Coringa trouxe, na verdade, se ele não tivesse jogado um pouco esse jogo aí, agora do mercado, né. Mas, cara, eu acho isso realmente é um assunto, assim, que é muito legal de se debater e o pessoal tem que comentar, né.
Eu acho isso Tem que importante. comentar. E, cara, assim, ó, cara, tava falando da Marvel, óbvio. Mas, cara, a DC também, ela entrou nesse mundo de filmes mais densos, na minha opinião, com o filme mais denso que ela teve até então, foi com o Coringa, né? A gente sabe que antes teve a trilogia do Batman, que pra mim é sensacional. Dark Knight, melhor filme de herói de todos os tempos. Mas, antes, cara, eles tentaram entrar nesse jogo da Marvel, sabe? Pô, os caras lançaram Lanterna Verde, que pra mim foi de qualquer jeito. Os caras lançaram até Aquaman, que foi bem de bilheteria, mas, cara, eu não consigo gostar de Aquaman. Então, tipo, tem uns filmes que eles tentaram entrar nesse meio, sabe? Não, mas assim, eu entendo produzir um filme para um mercado que tá pedindo esse tipo de filme. O que eu acho, assim, absurdo mesmo, é assim, o cinema ser obrigado a ter 70% da sala para um filme, né? E chega a um ponto que a Disney pode falar o seguinte: não, se tu não passar o Rei Leão por 3 meses em tantos horários, tu não vai receber o Homem-Aranha quando sair. Pô, o cinema não tem escolha. Tem que passar, né? Ainda tem que passar. E a gente, e até o Miguel gritou antes, assim, de abaixo o sistema capitalista. A gente não tá falando, tipo, pra banir os filmes, sabe? A gente não tá propondo, vamos acabar agora com os filmes da Marvel, não pode mais passar filme da Disney. Não é isso, é só ter um equilíbrio, sabe? Ter aquele, sabe? Vamos ter uns filmes diferentes também, vamos ter umas salas, né, com os filmes da Marvel passando, mas vamos ver outros filmes também, galera. Tem outros filmes aí passando também, sabe? E eu acho que é mais isso que a gente tá propondo aqui, que pra mim essa polêmica do Scorsese fora, a galera debatendo se filme da Marvel é cinema ou não, que eu acho engraçado, né? Pra gente aqui que é a DCNet, que é a DC Nauta, é legal a gente falar isso. Mas é legal porque eu vejo... Vocês têm seu momentinho de prazer, né? Marvel não é cinema, né? Mas, cara, fora isso, assim, eu acho legal esse debate. Mas assim, ó, eu queria dizer, eu sei que tá chegando perto do tempo do podcast, mas, cara, o principal mudador, né? Changer. Dessa situação, eu acho que é as pessoas, cara. Tipo, beleza, tem esse lance da porcentagem dos cinemas, mas, cara, se tu não for atrás de cinema diferente, se tu ficar acomodado, sempre ver o que a Disney entrega, tu vai cada vez ficar mais normal, porque cada vez mais tu vai estar alimentando essa máquina. Essa máquina vai comprar novos filmes. Esses novos filmes vão ser feitos do jeito que eles querem. E, cara, tu vai cada vez entrando mais nessa forma, então tu tem que também se desvencilhar, sabe? Ir atrás de coisas novas. Concordo. Não, concordo. Com certeza, não é... A culpa não é só de quem deixou, não é nossa, Gabriel, governo, é né? nossa. Mas também é da população, né? Cara, todos somos culpados. Você que foi ver Rei Leão de novo, o mesmo filme de novo, a culpa morrer. É sua. A culpa é sua. Cara, eu tô apontando pra você agora. Hoje eu fiquei puto. Hoje eu vi o trailer do Adame o Vagabundo. Na boa, velho. Eu fiquei com a vontade de jogar a xícara na tela do computador. Cara, os caras estão fazendo a porra do filme dos cachorrinhos fofinhos, que era em desenho, estão fazendo em animação real, né? Mistura cachorro com 3D. Que bagulho feio. Que bagulho idiota, velho. Não, mas Mas falei. Acho que esse ponto do cinema, assim, tá ficando... Ele já era, né? Não vamos distorcer assim, nos anos 2000. Cara, anos 2000 também tinha muito filme blockbuster, mas é que ele não era tanto pra digamos, pro espectro blockbuster. Ele transitava, né? Os filmes conseguiam transitar melhor, né? Entre arte e entretenimento, né? Ou assim, filme de entretenimento. É que arte no outro espectro eu acho exagerado, mas seria... um filme diferente, né? Diferente, tá. Sei lá. Sim, fora da forminha lá, né? Fora da forminha. Eles conseguiam transitar melhor nisso. Hoje não, né? Hoje tá muito quadrado. E essa questão do cinema, dos filmes estarem cada vez mais por causa da Disney, isso é uma coisa que eu vejo somente nos filmes da Disney, que é cada vez mais eles estarem na sala do cinema. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque se deixar, vai continuar. E daqui a pouco, cara. 100% das salas de cinema vai ser Disney, né? É triste, mas é o que vai acontecer se as pessoas deixarem isso acontecer, né? Tu tem que... Cara, quando tu entra no cinema e tu tá vendo lá Era Uma Vez em Hollywood, mas tu já viu o filme, vai de novo. Porque do lado tem o Rei Leão. Então não permita o Rei Leão subir. Vai, né? Era Uma Vez em Hollywood de novo. Eu quase... Pra finalizar até o podcast, cara, eu lembro que quando tava... Eu fiquei com muita raiva, eu quase soquei aqueles coisas do Rei Leão que tava no cinema, que era bizarro.
Era bizarro porque, assim, cara, tava tão na cara, tão escancarado a não necessidade disso, que era aqueles que apareciam, tipo, os filhotes era o Simba, a Nala e não sei mais o quem lá. E, cara, tu olhava assim, tá, os leão tudo igual, cara. Cadê? Que é isso, Quem sabe? são Não esses? tem, eles não são cartoon, é tudo leão, né? Aí tu pensa, cara, pra quê, velho? Pra quê, sabe? E aí dá realmente uma raiva e assim, por isso que até quando todos esses filmes aí da Disney estão pulando, porque eu não quero dar dinheiro pra isso, sabe? Ó, Todos os ó, filmes... mas, Marcelo, daí? eu Oi. vou te Pode deixar falar, feliz, tá? Eu Deixa, não deixa. fui assistir Rei Leão, não fui assistir. Eu Ah, bati o pé, fiz isso. story xingando esse filme, tava puto, não fui ver essa merda. Pra mim, leão come zebra, não canta, ponto. Não canta. Boa. E daí, assim, ó, não Diz é aí, que Gabriel. a indústria do cinema, ela deixou de ter filmes artísticos também, mas é que esses filmes também migraram para Netflix, para Amazon, né? Então, tu tá tendo Daqui a um pouco, outro movimento, né? De que as pessoas também estão assistindo muito cinema em casa, né? Então, eu acho que tem esse aspecto da roda que há 15 anos atrás não existia. E o cinema, né? O dito ir no cinema, ele virou uma coisa muito mais massa, né? Um entretenimento muito mais pipoca, né? Te entendi. E o nicho, né? Que antes existia espaço para o nicho está sendo reduzido até para ir na internet, né? De tu consumir esses filmes na internet. Porque pro estúdio faz sentido, porque de repente sai até mais barato não distribuir esses filmes, né? E tu já tá pagando para eles lá uns 20 pila, 10 dólares por mês. Então não faz muita diferença. Eu acho que de repente pro estúdio até sai mais em conta. Né? Nossa, E agora todos os estúdios estão querendo ter o seu próprio streaming, né? Então isso é um sinal de que dá lucro. Então a gente tem esse outro agravante, né? Que a gente também quer que saia no cinema, mas o próprio mercado já está se moldando de um jeito que talvez esses filmes cada vez menos vão aparecer menos no cinema comercial. Em outro lugar. Saquei. Pode ser. E vou dizer que um lugar onde eles estão bem acomodados é no cinema de horror, cara. Eu vejo assim bastante o Robert Eggers, o cara que fez a Bruxa, né? Agora ele tá fazendo Lighthouse com Robert Pattinson, até o Ari Aster que dirigiu o Hereditário, agora fez o Midsommar. A galera, né? A galera de terror assim tá tentando umas paradas diferentes. Eles são, cara, o Midsommar não é um filme pra qualquer um mesmo. Ele é um filme puta filme. Ele é bem diferente, assim. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu vejo eles perdendo, talvez, o impacto no cinema, eu vejo esses filmes bombando de outra forma, que nem vocês falaram, no streaming, né? Eles são falados. Então, tipo, tá aparecendo gente nova e competente. Por mais que eles não tenham tanto espaço quanto a gente gostaria no cinema, pelo menos eles conseguem aparecer de alguma forma na nossa vida, né, velho? Pode crer. Mas então, pessoal, aí já encerra. Bonita, a gente tem que encerrar. Tem que encerrar, né? Realmente, essa conclusão aí do Miguel. E assim, Miguel, novamente aí, só, né, fala de novo aí do canal, cara, e agradecer a tua participação aí, tia, do nosso podcast. Mas bate, sou eu que agradeço. Cara, falar mal de alguns filmes da Marvel, sempre que alguém me convida, eu tô dentro. Eu tenho uma borrada de canal que eu odeio, então muito obrigado por me chamar. E como eu falei, cara, o cinema de horror tem bastante filme bom. E onde fala de cinema de horror? No canal Piuí no YouTube. Olha aí. Corra lá. Acesse depois lá pra saber de tudo, teoria, saga, tá tudo explicadinho lá. E, Miguel, brigadão aí mesmo pela sua participação. Mas então, pessoal, a gente agradece aí novamente então, o apoio de todos os padrinhos aí que estão escutando. A gente faz esse conteúdo pra vocês. Brigadão mesmo. E valeu, até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Valeu.